Olá, colegas, tudo bem? Nesse vídeo aqui do YouTube hoje nós vamos conversar. Na verdade, eu vou contar para vocês como que eu faço o meu primeiro atendimento do cliente, tá? Desde o momento que ele dá olá lá no WhatsApp até o momento da cobrança dos honorários, tá bom? Então vamos lá. É importante dizer que boa parte do que eu aprendi, o que eu aplico hoje, eu aprendi com o Fernando Ricciardi, tá? Como utilizar o funil de vendas e os gatilhos mentais na hora da cobrança da consulta. Então essas estratégias de venda eu aprendi com o Fernando, tá bom? E foi assim, faz menos de um ano que eu fiz a minha mentoria individual com ele. E de lá pra cá só fui aprimorando cada vez mais a minha estratégia de atendimento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu sempre foco o atendimento no WhatsApp. Se a pessoa ligar, se a pessoa mandar um direct, eu mando pro WhatsApp. Eu peço para ela me encaminhar um WhatsApp sempre, tá bom? Então sempre vai ter ali, eu vou dar continuidade à nossa conversa pelo WhatsApp. E é muito importante o seguinte, tá? Vocês têm que ter noção que muitos colegas me dizem: Bárbara, o cliente só diz que tem uma dúvida, o cliente não quer pagar pela minha consulta, eu não sei mais o que eu faço, o cliente só diz que chega que tem uma duvidazinha, né? E aí eu não sei, aí quando eu digo o preço da consulta, eu digo que cobro consulta, ou eu vou lá e entrego a consulta para ele pelo WhatsApp, e quando eu digo que tem que agendar e tem que pagar, daí ele não quer. Gente, o que vocês têm que ter em mente? E assim, colegas, pelo amor de Deus, vocês têm que aprender isso, senão vocês vão viver sofrendo e não vão conseguir cobrar consulta. Vocês têm que entender que cobrar consulta, desde a cobrança da consulta, é venda, é saber vender. Tá? É saber funil de vendas, é saber os gatilhos mentais, é saber conduzir a pessoa para fazer a venda e fazer a cobrança. Vocês têm que ter em mente, chega de amadorismo, não dá para ter mais amadorismo na cobrança da consulta. Infelizmente, nós não somos, isso é culpa nossa, tá? Infelizmente, nós não somos como os médicos, que basta dizer que cobramos consulta, porque existe um entendimento, existe um costume, culpa nossa, né, de que advogado não cobra consulta. E tem muitos colegas aí não cobrando. Só que também, né, muitos nos dizem que tem que cobrar consulta, mas poucos nos ensinam como cobrar. A OAB quer que a gente cobre, mas dar curso, dar palestras ensinando esse tipo de coisa, eles não fazem, não é verdade? Mas então, vamos lá. Feitos, né, aqui as críticas e desabafos, vamos então à questão do atendimento. A pessoa, qualquer pessoa, e nós somos assim, para a gente contratar um serviço, a gente tem que preencher 3 requisitos. A gente tem que ir com a cara da pessoa, tá? A gente tem que ir com a cara da pessoa. Segundo, a gente tem que entender que nós temos um problema e que não resolver é muito pior. A noção do problema, tá? E terceiro, a gente tem que confiar naquele profissional como uma autoridade. E o que é ver um profissional como autoridade? É ver alguém capaz de te entregar um resultado ou te dar as melhores chances para chegar àquele resultado, como é o caso do advogado, né? O advogado que tenha um conhecimento para te dar as melhores chances de conseguir aquele resultado. A pessoa só vai pagar pela tua consulta se ela entender essas 3 questões, tá? Se não, ela não vai ser... Isso é também uma coisa que eu aprendi, que um copo d'água é caro para quem não está com sede. E essa é a maior verdade, gente. Se vocês não trabalharem isso na pessoa, vocês não vão conseguir cobrar pela consulta. E como é que eu, Bárbara, faço então para trabalhar isso, tá bom? Então aqui vai ser um mix da estratégia de vendas que eu aprendi com o Fernando, com a minha prática, né, da técnica mesmo de divórcio, de quem atua com divórcio, tá bom? Então vamos lá. A pessoa vai chamar no WhatsApp, eu sempre peço para ela me contar o caso dela. Quer dizer, vamos abrir um momento anterior aqui. Eu pergunto sempre da onde que ela me conhece, como ficou sabendo do escritório, tá? Para que eu já tenha uma noção. Ah, eu vim do Instagram. Ah, veio do Instagram, então já me conhece, já simpatizou comigo, então talvez já preencheu o primeiro requisito para comprar de mim, já gostou da carinha da Bárbara, né? Se tu já me acompanha no Instagram,
Então, e tu vem ainda, agora tu me procura ainda para saber dos teus direitos, significa que tu já foi com a carinha da Bárbara. E muito provavelmente tu já viu na Bárbara uma profissional capaz de entregar o que tu busca. A questão da autoridade, muito provavelmente. Talvez tu ainda não tenha preenchido a urgência em resolver. E é isso que eu vou identificar quando eu peço para a pessoa me contar o caso dela. Por isso que eu pergunto, da onde tu vem, como tu ficou sabendo do escritório? Para eu já ter uma noção, tá? E ali eu peço para a pessoa me contar o caso dela. Quando ela conta o caso dela, eu vou perceber o quê? Se ela tem urgência em resolver. Eu vou perceber se aquele problema, se ela já se deu conta que aquele problema está tirando o sono dela. No discurso da pessoa, quando ela começa a contar ali o caso, geralmente a pessoa vai dizer, doutor, eu já não durmo mais por causa disso. E todo mês eu tenho que estar lá implorando que o pai do meu filho pague a pensão. Eu tenho que estar lá, eu me sinto humilhada. Nossa, então ela já está tendo noção do problema que ela tem. Ela já tem noção do quanto não resolver aquilo judicialmente está afetando a vida dela. Boa, mas será que ela quer a Bárbara para resolver isso? Deixa eu continuar analisando isso aqui, tá? Então ela me conta o caso. Quando ela termina de me contar o caso e eu já percebo alguns detalhes, eu começo a fazer perguntas técnicas, tá? E perguntas técnicas para quê? Perguntas técnicas para ver se existe um caso, tá? Para ver se tem a viabilidade do direito ali, para ver se eu quero trabalhar naquele caso, né? Para ter uma noção, e também para trabalhar a questão da autoridade, quando eu demonstro, porque muitas vezes eu faço a pergunta técnica e eu já digo depois que eu tenho um caso parecido, num caso análogo, que mais lá no finalzinho eu vou chegar nessa parte para vocês, tá? Não vou pular fase aqui, vamos lá. A pessoa conta o caso, então terminou de contar o caso, eu faço perguntas técnicas. E que perguntas técnicas são essas quando o assunto é divórcio? Eu pergunto para a pessoa qual o regime de bens do casamento, tá? Eu pergunto para ela, e quando eu pergunto qual o regime de bens, eu já digo o seguinte, tu tem a certidão de casamento aí para me encaminhar? Já peço a certidão de casamento. Eu pergunto para ela também quais são os bens que eles têm. Tanto os bens comuns, aqueles bens adquiridos, quanto os bens que ela considera só dela ou só dele. Eu faço essa pergunta. Eu pergunto também se existe algum patrimônio deles em nome de outras pessoas. Então, eu já pergunto isso. Bom, quanto aos bens, essas são as primeiras perguntas que eu faço para identificar. E detalhe, caso a pessoa diga, eu tenho um processo de divórcio, quando eu peço aquele áudio lá, tá? E ela diz, eu tenho um processo de divórcio, eu peço para ela me esclarecer, como assim tu tem um processo? Tu já tem um advogado? Para eu identificar, inclusive, se eu posso, né, falar com ela. Porque daqui um pouco eu já tenho que dizer, olha, se tu tem dúvidas, tu tem que ver com o teu advogado. E eu já nem perco tempo também ali, né, para converter a pessoa realmente para o agendamento, tá? Então, este é o primeiro ponto. O cliente contou o caso, agora tu vai fazer perguntas técnicas para delimitar ali o direito da pessoa e já para compreender um pouquinho ali. Então, as perguntas técnicas relacionadas mais ao divórcio são, né, qual o teu regime de bens, casamento ou união estável, qual o teu regime de bens, me manda a escritura pública de união estável ou me manda a certidão de casamento. Então, essas são as perguntas ali iniciais que eu já faço e que eu já peço, tá? E me conta os bens que tu tem. E sempre peça para o cliente falar os bens que ele considera só dele ou só dela, para ver a questão dos juros, das benfeitorias, tá? A questão realmente ali das questões que relacionadas aos bens particulares, os frutos, juros e benfeitorias nos bens particulares, no regime da comunhão parcial, vai partilhar. Então não esqueçam de perguntar. Perguntem também se existe algum patrimônio em nome de outra pessoa. Geralmente eles já chegam contando isso, tá? Dito isso, vocês vão perguntar, tá, e tem alguma prova da aquisição? Porque pensem, gente, não é porque o carro tá no nome do sogro, da sogra, que não vai partilhar esse carro entre o casal. Só que vocês vão ter que fazer prova da aquisição por um dos dois, pelo marido ou pela mulher. Aquisição durante o relacionamento para poder partilhar, tá? E para fazer isso, tu vai começar a perguntar, tem algum contrato de gaveta, né, em relação a essa compra e venda? Contrato particular? Tem algum recibo? Tem transferências feitas, de repente, dele para a pessoa que ele comprou?
Tem, que mais que eu pergunto? Tem conversas no WhatsApp entre vocês falando que esse bem é de vocês? Esse bem está com vocês? Tem fotos, né, da utilização desses bens? Então é isso tudo que possa provar, de preferência, a aquisição daquele patrimônio durante. Porque uma vez provada a aquisição, vai partilhar, não interessa no nome de quem está. Tá? Então essas perguntas iniciais técnicas eu já faço. E pensa, eu não dou respostas, eu pergunto. Aí eu analiso, bom, já tenho uma noção aqui, então, do problema. O que eu faço depois, tá? Eu aplico o gatilho mental do inimigo comum, que eu aprendi com o Fernando, que é exatamente identificar esse marido que não quer te dar uma pensão alimentícia, esse marido que acha que o carro é só dele porque só ele pagou, embora seja casada pela comunhão parcial de bens. Eu digo, mas é brincadeira, né? Tu te dedica ao lar, tu vai lá, te dedica, cuida da casa, é muito bom. Durante o casamento ele acha muito bom isso, mas agora ele acha que o patrimônio é só dele. Então eu utilizo isso, pra quê? Para que a pessoa simpatize comigo. E gente, lembra que simpatizar comigo é um dos requisitos para a pessoa comprar de mim, tá? Mas lembram, sejam honestos. Se não é a causa que vocês defendem, vocês não vão falar. Por isso que eu não atuo praticamente mais com homens em divórcio hoje em dia. Por quê? Exatamente porque a causa que eu defendo é outra. Eu não vou buscar um gatilho do inimigo comum com uma coisa que pra mim realmente não faz sentido. Entende? Vocês têm que ser honestos em relação a isso, né? Porque senão não vai funcionar. Então, eu faço essa questão, aí a pessoa me conta, vai me fazendo as perguntas, e isso tudo vai trabalhando nela a noção de autoridade no assunto que eu tenho. Dito isso, o que eu faço? Eu dou uma orientação, tá? Eu dou uma orientação trazendo mais um pouquinho de gatilho mental da autoridade. Olha, Maria, eu tenho, esse teu caso, eu tenho aqui no escritório vários parecidos com o teu. E eu resolvo, geralmente a gente tem que provar essa aquisição, a gente prova geralmente através disso, disso e disso, tá? Aqui realmente tem que regularizar isso aqui, nós vamos ter que analisar se o melhor é tentar um acordo primeiro, ou entrar com litígio, né? Mas pelo caminho, nos casos parecidos com o teu, eu resolvi desta e desta forma. Então, é assim que eu finalizo. Então, vejam, durante essa conversa, eu identifiquei o direito da cliente, fiz perguntas, tá? Pedi até documento, ali, certidão de casamento, às vezes até a matrícula do imóvel eu já peço, às vezes não, eu já peço sempre a matrícula do imóvel também, tá? Se tem imóvel, eu já peço a matrícula. Então, eu já dei uma analisada. Então, o que eu penso? Tá, aqui tá, tem um direito, já vi se vai ser difícil, se não vai ser difícil, já vi que aqui vai ter briga, vai ser complexo, ok, já aproveitei, mostrei que eu tenho um caso parecido, né? Eu comentei, já mostrei que eu domino o assunto e já dei uma direção aqui para essa pessoa. E o que acontece? Quando eu termino de dar essa direção para a pessoa, se a pessoa não disser, Bárbara, perfeito, como que eu faço agora para marcar contigo? Geralmente ela já diz isso. Se ela não disser isso, o que eu digo? Posso te dizer qual é o próximo caminho? Então, vejam, tá? Eu identifiquei o direito, usei o gatilho mental do inimigo comum, dei uma direção. Se ela não perguntou como que ela faz agora, eu digo para ela se ela quer que eu diga a partir de agora como que é. E se ela me disser, sim, eu quero que tu me diga, aí vem a parte da cobrança da consulta. Aí vem a parte que eu digo, olha, fulana, tu já me contou aqui um pouco do teu caso, e teu caso é complexo, existem bens em nome de terceiros, então a gente vai ter que fazer uma prova. Então, realmente, um profissional especializado na tua área vai te garantir as melhores chances, as maiores chances de conseguir provar isso aqui, viu? Então, agora, o próximo passo é nós agendarmos um atendimento. Eu já te digo que eu só tenho horário dia tal, horário tal. Se tu quiser garantir esse horário comigo, tu já me avisa para eu poder agendar aqui e garantir, que é muito provável que até o final do dia eu não tenha mais esse horário. Então, agendando o horário, tá? Eu já vou começar a trabalhar no teu caso, eu já vou montar aqui o plano, a estratégia, o plano de ação, e no dia do atendimento eu vou te explicar todas as consequências de tu não tomar uma decisão, eu vou te explicar todos os cenários jurídicos possíveis e vou te dizer qual é o melhor em relação ao teu caso. Eu vou te explicar as provas que nós temos que produzir, eu vou te dizer quanto tempo leva esse processo, vou te dizer também quanto que eu cobro para atuar no teu caso e, além disso, tirar todas as tuas dúvidas. Então, para agendar esse horário na minha agenda, o valor da minha consulta é tal. Pronto, é assim que eu faço, gente, até o momento da cobrança da consulta, tá?
Assim, eu gosto de compreender e entender todo o caso, ou praticamente boa parte do caso, antes mesmo de cobrar pela consulta, tá? Primeiro, por estratégia de vendas mesmo, por trabalhar a percepção de autoridade no cliente. E eu percebi, conversando com colegas que estão iniciando, eu percebi, tá? Eu não tinha antes pensado por esse lado, mas muitos colegas que já me acompanham e são colegas iniciantes disseram para mim, Bárbara, esta forma vai me trazer muita segurança, porque eu não vou conhecer o caso no dia do atendimento. E, gente, conhecer o caso no dia do atendimento, ainda para quem está iniciando, é a pior coisa que tem, tá? Porque tu não vai saber quanto que tu vai cobrar, porque agora, nesse exemplo que eu dei, eu já sei o caso, então eu já sei quanto que eu vou cobrar, eu já vejo o valor antes, eu não deixo pro dia do atendimento ficar ali pensando, meu Deus, quanto esse cliente, será que eu cobro tanto? Mas será que ele pode pagar tanto? Deixa eu olhar que óculos, que relógio tá usando, deixa eu olhar a bolsa dela para ver se ela tem condições. Eu não preciso ficar fazendo esse tipo de coisa no dia do atendimento, eu não preciso ficar me preocupando. No dia do atendimento eu só faço a entrega e eu cuido muito mais da venda no dia do atendimento. Por isso que é muito importante isso. E além disso, isso traz muita segurança para o colega que está iniciando. Tu não vai ter uma surpresa no atendimento via de regra. Tu já vai saber todas as dúvidas das pessoas, tu já vai saber se tem um caso muito complexo que tu precisa dar uma pesquisada, uma estudada antes. Tu já vai, ainda mais para quem está iniciando, tu já vai poder pesquisar jurisprudência. Gente, não tem coisa que trabalhe muito mais, que trabalhe assim muito realmente a autoridade. Isso eu já vi nos olhos do cliente fazendo isso, tá? Que trabalhe a autoridade, o gatilho mental da autoridade, tu ter conhecimento da decisão do juiz da tua comarca. E aí tu chegar no dia do atendimento e dizer, o doutor fulano aqui decide assim, assim, assim nesses casos. Então eu já conheço o atendimento dele. Talvez tu nunca tenha distribuído um processo, mas tu conhece o entendimento do juiz porque tu estudou. E quando tu diz isso para o cliente no atendimento, isso trabalha horrores, horrores, a percepção de autoridade, de alguém capaz de ajudar ele. E vai te ajudar muito mais a fechar esse contrato, tá? Essa realmente é bem incrível. E aí chega o dia do atendimento, né? Vocês têm que ser muito simpáticos. Lembrem, a pessoa tem que gostar de vocês. Vocês têm que deixar mais o cliente falar do que vocês. A gente adora falar, a gente adora que as pessoas escutem com a total atenção o que a gente fala, tá? Quando alguém diz, nossa, eu fui num lugar e gostei muito do fulano, pode ter certeza que foi porque mais ele falou. Né? Se tu vai num lugar, tu fala de ti, fala do caso e a pessoa tá ali com total atenção, prestando atenção em ti, né? A pessoa vai gostar. A gente gosta desta atenção. Então, não fiquem vocês querendo falar mais com o cliente, até porque vocês já conhecem o caso. O que vocês precisam saber do direito, vocês já perguntaram pro cliente lá no WhatsApp. Então, dificilmente vocês vão ter que fazer alguma pergunta jurídica ali na hora. Então, vocês vão deixar a pessoa falar. Tá? A pessoa terminar de falar. E o que eu sempre faço, tá? Eu explico para a pessoa, no momento que ela terminou de falar, eu dou aquela resumidinha, a mesma que eu fiz lá no atendimento, de qual é a direção que a gente vai ter que seguir ali, qual é o melhor caminho, o cenário jurídico, tá? Eu pontuo para ela o cenário jurídico do caso dela. Dito isso, eu apresento também o cenário dela se manter inerte. Tá? Se ela não fizer nada, qual é o cenário jurídico, quais são as complicações jurídicas? Por exemplo, quanto mais tu demora para formalizar o teu divórcio, ele que está com os bens pode estar se desfazendo dos bens. Mais difícil vai ficar e mais caro vai ficar o teu processo se os bens não estiverem mais nem na posse dele. Tá? Então esse é o prejuízo jurídico de demorar. E aí também toda a questão emocional eu também ressalto, né? Aquela questão de toda vez tu vai ter que estar pedindo, daqui um pouco ele tá com uma nova namorada, e ele não quer mais pagar aquela pensão que ele te prometeu, daqui um pouco com essa nova namorada já começa aqui no ouvido dele, então eu começo a pontuar também todas essas questões emocionais, tá? Trago o risco do processo, tá? Trago o risco, falo das custas judiciais, das despesas judiciais e o risco do processo, as chances de êxito e faço a pessoa ponderar, olha como é o teu cenário não resolvendo, que benefícios tu tem não resolvendo, né? Não, praticamente nenhum. Quais são os teus riscos em não resolver? E quais são os teus riscos em resolver?
para que a pessoa tenha o gatilho mental do contraste. Tá, ok, se eu não resolver, ele pode se desfazer dos meus bens, daqui a um pouco eu não tenho mais bens, daqui a pouco ele não me paga a pensão e daqui a um pouco realmente eu saio desse divórcio sem nada. Se eu resolver entrar com o processo, talvez eu vou ter que pagar custas judiciais, talvez eu vou ter que pagar, talvez tenha chance tantos por cento aqui de eu não ganhar, porque o doutor acabou de me dizer que esse juiz, né, tende a decidir assim, tende a decidir assado. Então é mostrar para a pessoa esses dois cenários para que ela decida. Tá? É ela que vai decidir qual risco ela quer correr, mas tu tem que mostrar para ela, para que ela perceba, não resolvendo e não entrando com o processo e entrando com o processo. Isso tem que ficar muito claro para a pessoa. Isso tem que ficar muito claro, gente, tá? Então, terminado de montar todo o cenário, eu falo também, finalizo ali com as despesas e por final eu conto qual vai ser o valor dos meus honorários. No final, que eu termino de dizer as despesas das custas, impostos, eu falo qual vai ser os meus honorários para ajudar no caso dela. E eu falo sem me justificar o porquê, gente. Eu não digo, olha, eu vou te cobrar 30 mil reais nesse divórcio, porque, né, como tu viu, é complexo e não sei o quê. Não. Todo este trabalho da pessoa entender por que é tão importante ela resolver, tá? E por que te contratar é a melhor opção para ela, tu deve fazer antes de dizer os teus honorários. Tu falar os teus diferenciais como escritório, como advogado, é antes de dizer os teus honorários. Desde o olá lá no WhatsApp, tu vem trabalhando tudo isso. Para quê? Para que chegue no momento que tu diga o preço, tu diga o preço e ponto final. Tu não tenha que justificar, tá? Eu, por exemplo, eu não dou desconto. Se a pessoa fala para mim que tá caro o valor, tá? Eu pergunto para ela, o preço é a única razão pela qual tu não me contrataria? Se ela disser sim, aí eu questiono, bom, então se eu te der uma forma de pagamento que caiba no teu bolso, tu fecha comigo? Geralmente a pessoa diz sim. Aí eu digo para ela, bom, então me apresenta uma proposta de como tu pode pagar meus honorários. E eu analiso se é possível ou não. E eu não dou desconto. Tá? Para quem me acompanha nas redes sociais há muito tempo sabe que isso é um valor muito forte para mim, a questão de não dar descontos. Então, gente, resumindo assim, tentei resumir um pouco do meu atendimento aqui para vocês, tá? Mas é basicamente, no atendimento vocês têm que fazer desde o olá até a entrega, até o valor da consulta, vocês têm que fazer que o cliente simpatize com vocês, o cliente perceba o problemão que ele tem e o cliente veja que tu é o profissional qualificado e habilitado para ajudar ele, tá? Então, essas três coisas que tu precisa trabalhar em tudo isso. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Vai depender de cada caso, tá? Cada caso vocês vão trabalhar um pouquinho de uma forma diferente, mas esse é o caminho, tá bom? Então vamos lá que esse vídeo já se estendeu demais aqui. Deixa pra mim aqui nos comentários se tu ficou com alguma dúvida, quer que eu complemente alguma informação, pode me deixar aqui, tá bom? Não esquece de te inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações e também, já tava me esquecendo aqui, as matrículas do curso Prática de Divórcio, em que tem 3 aulas sobre atendimento, bem pontuadas, tudo direitinho, inclusive com material, tá? Com material, com ficha de atendimento, tudo bonitinho, o passo a passo nesse material, tudo bonitinho, tem dentro do meu curso, além de toda a parte técnica de divórcio mesmo, tá? As inscrições estão abertas, fecha amanhã, aproveita, tá? E o preço tá uma maravilha, tá bom, gente? Então tá, um abração, fiquem com Deus!